Olá a todos. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai do amor, nós te agradecemos. Nós que merecemos cair no castigo eterno, o Senhor Deus salvou o nosso espírito, enviou o Senhor Jesus para este mundo. Todo o nosso pecado que nós cometemos por toda a nossa vida, o Senhor Jesus se encarregou de tudo. E uma única vez, ele acabou com todos os nossos pecados, derramando seu sangue precioso em verdade. Senhor, nós agradecemos por nós termos tido a chance de nascermos de novo diante do Senhor Deus. Essa igreja, corpo de Cristo, que o Senhor Deus possa deixar a nós, dentro da sua igreja, do seu ministério, nos protegendo e conduzindo. Senhor, nós agradecemos por toda a sua condução. Dentro da nossa igreja, o Senhor Deus nos deu a missão para podermos pregar o Evangelho até os confins da terra. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos ser conduzidos para esse trabalho. Senhor, nossos irmãos e irmãs, os missionários e famílias e as igrejas que estão pelo mundo pregando a palavra. O Senhor Deus conhece a todos, que o Senhor Deus possa proteger a todos. Que o Senhor Deus possa permitir a graça para que mais espíritos possam receber a salvação e assim possam estabelecer mais fortemente a igreja. Todos os trabalhos que nós fazemos dentro da igreja, que o nosso Senhor Espírito Santo possa nos amarrar dentro do Senhor. Senhor, nós todos, dentro do Senhor, que nós possamos pregar a palavra, possamos amar os irmãos e irmãs, e sem falta nós possamos ser preenchidos pelo Senhor. Nesse tempo de hoje, no domingo pela manhã, que nós possamos compreender a palavra, para que assim o Senhor possa nos ensinar a sua vontade, para que assim possamos ser conduzidos por sua palavra, que nossos corações possam ser abertos e assim possamos receber a sua palavra e possamos cumprir a sua vontade, e assim o Senhor possa trabalhar dentro de nós. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35, vamos ler todos juntos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim como a apresentação do coral, o objetivo final de nossas vidas é o reino dos céus. Então, se não houver o reino dos céus, se nós não podemos ir para o céu, não existe motivos e razão para vivermos neste mundo. Hoje e amanhã, nós continuamente estamos caminhando, trilhando esse caminho para o reino dos céus. O Senhor trilhou esse caminho. E esse Senhor, ele nos conta sobre esse caminho. O Senhor, ele nos fez seus discípulos para irmos por esse caminho. E nós, como seus discípulos, existe um caminho que nós devemos percorrer. Que nós devemos amar uns aos outros. E então, assim, se nós nos amamos uns aos outros, se vos amardes uns aos outros, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Algo que é muito importante para viver como discípulo do Senhor é amar. Discípulo do Senhor é aquele que tem a personalidade de Cristo. A personalidade de Cristo é como na palavra de João, capítulo 13, explica muito bem sobre a leitura que já fizemos. Essa é a personalidade de Cristo. Essa personalidade de Cristo vai sendo formado em nós, e isso é algo lógico como um cristão, como seu discípulo. E isso não é você viver pelo seu próprio proveito, mas viver pelo proveito dos outros. E assim o Senhor Jesus Cristo fez dessa maneira. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, diz para qualquer um que seja, não busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. E precisamos nos parecer com esse amor do Senhor. Então o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a personalidade de Cristo. Então precisamos ter essa personalidade de Cristo para vivermos. Esse amor de Cristo agora se manifesta através de nós para fora. Esse é o caminho para nos tornarmos seus discípulos. Como é que nós podemos nos tornar discípulos de Cristo? Então, primeiro, o evangelho dos reinos dos céus de Cristo deve ser pregado, e assim nós precisamos ouvir e receber a salvação, assim nos tornamos discípulos do Senhor. O Senhor, antes de ele subir aos céus, ele pediu aos seus discípulos para irem até os confins da terra, para todas as nações e fazerem discípulos e batizarem. Então, o trabalho da evangelização, quando ela ocorre, nós podemos chamar que este é o discípulo do Senhor. Quer dizer que uma pessoa que recebe a salvação através da palavra do Senhor é discípulo do Senhor. Como em Atos capítulo 2, aqueles que recebem o batismo pelo Senhor em seu nome eram mais de 3.000 naquele tempo. As pessoas que ouviram essa palavra e receberam a salvação se tornam os discípulos de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor estava plena em todos os lugares e aumentou o número daqueles que foram salvos pelo Senhor. Dessa vez também, de lá para cá, o evangelho da palavra do Senhor foi pregado. A palavra do Senhor está sendo pregada em diversos lugares.
Então, assim vai multiplicando o número de discípulos do Senhor. E ali prega-se a palavra, e assim muitas pessoas podem se tornar discípulos do Senhor, os discípulos de Senhor Jesus. O Evangelho dos céus, o Evangelho do local celestial, nós pregamos, e quando essas pessoas recebem a salvação, recebem na palavra, creem, essa pessoa e essa palavra tem vida dentro de si, ele pode se tornar o discípulo do Senhor Jesus. Somente aqueles que receberam a salvação podem se tornar discípulos de Cristo. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa lembrar que é discípulo de Cristo. Você trilhar o caminho como discípulo do Senhor é o caminho da vida, é o caminho da justiça. O caminho que eu estou trilhando agora é o caminho da vida. Se nós estivermos caminhando o caminho da vida, quer dizer que eu estou vivendo como discípulo do Senhor. Então eu agora, como discípulo de Cristo, o mandamento do Senhor que nos foi dado, quando eu vivo obedecendo conforme essa palavra, eu agrado ao Senhor. Eu me torno discípulo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está dizendo para nós: um novo mandamento vos dou, amei-vos uns aos outros. Assim como eu amei a vós outros, amei-vos uns aos outros. Então, se vós amardes uns aos outros, então sabereis que sois os meus discípulos. Se faltar amor dentro da nossa igreja, essa igreja vai se tornar simplesmente um prédio, uma comunidade onde se reúnem pessoas. Na nossa igreja está cheio de amor de Cristo. Dentro desse amor do Senhor Jesus, nós agora podemos cumprir essa obediência. Nós podemos guardar os seus mandamentos. Assim, nós podemos dar o nosso coração para nos voluntariarmos, para servirmos ao Senhor. O discípulo de Cristo. Então, aprendemos com o Senhor, recebemos o exemplo do Senhor, vivemos seguindo ao Senhor, isso é ser discípulo de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Então, tomai o meu jugo. Vem e aprendei de mim. Então, vem e aprendei de mim. Então, agora, tomando esse jugo do Senhor, seguindo de forma calada, seguindo o caminho que o Senhor trilhou, o grande trabalho que o Senhor Deus encarregou ao Senhor Jesus, passando por todo aquele monte, subindo para ser crucificado, durante 6 horas, pendurado no madeiro, derramando sangue para a morte. Assim ele se sujeitou até a morte. E isso mostra o amor que o Senhor ele me amou. Sem esse amor, nada disso pode acontecer. O Senhor Deus que é todo-poderoso, o Senhor Deus que criou todas as coisas. Esse Senhor. Nós que éramos como vermes, nós que éramos piores do que todas as coisas, nós que éramos tão fracos, agora através desse seu grande amor, com palavras inexplicáveis, o Senhor ele nos salvou dentro daquele monte, derramando o seu sangue, até a morte se sujeitou à vontade do Senhor. E nós agora precisamos seguir esse caminho. É por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja, Corinto, realmente eu como sou imitador de Cristo. Então, ser imitador de Cristo, quer dizer que quando ele mandou essa carta para a igreja de Corinto, naquele tempo, ele está dizendo que ele é o quê? Um imitador. Ele está imitando o Senhor ainda. Ele não era, eu era um imitador. Ele disse, eu sou imitador. Como sou imitador de Cristo, sedes vós os meus imitadores. Então, nós imitamos a Cristo. Quer dizer que nós precisamos ser imitador de apóstolo Paulo. Então, através de apóstolo Paulo, todo o trabalho do Senhor Jesus foi representado mais uma vez através de Paulo. Paulo pregou o evangelho, as igrejas foram estabelecidas com mais firmeza, mais e mais pessoas recebiam a salvação e expandiam o reino dos céus a cada dia. E esse trabalho é o que nós estamos recebendo como exemplo, como imitação. Então nós agora precisamos ser imitadores de Cristo, discípulos do Senhor. Então nós recebemos a salvação e nos tornamos seus discípulos. E agora, como seus discípulos, nós vivemos essa sua vida é totalmente diferente. Pensa bem, você nascer como uma criança, e agora essa criança
viver como um ser humano é totalmente diferente. O ser discípulo do Senhor é compreendendo o Evangelho, mas agora viver como um discípulo mostra-se a obediência nesses mandamentos. Então, eu me tornar o discípulo do Senhor Jesus, quer dizer que é pela graça do Evangelho. Então, mas agora eu viver como discípulo do Senhor é viver com o Senhor, aprendendo o Senhor, seguindo ao Senhor, recebendo todo o exemplo, servindo os irmãos, servindo a Cristo, amando-os e obedecendo dentro do Senhor. Isso é o caminho para viver como discípulo do Senhor. Então, todos os apóstolos não são somente eles que são os servos do Senhor, os discípulos do Senhor, mas nós todos, que igualmente fomos salvos, somos discípulos de Cristo. Vivemos como discípulos de Cristo, vivemos seguindo os mandamentos de Cristo. É por isso que o Senhor Jesus, ele já disse, para nós guardarmos o seu mandamento, e assim somos o quê? Os seus discípulos. Nós somos aqueles que o amam. Eu agora viver uma vida correta como um discípulo do Senhor, isso é aquele que ama o Senhor. Quem ama o Senhor pode receber o amor de Deus e o Senhor Jesus há de amá-lo e assim manifestar a si dentro desse homem. E é por isso que o amor de Cristo se manifestou através de apóstolo Paulo também. E é por isso que o Senhor Deus, através de nossas vidas, ele deseja manifestar o Senhor Jesus. Então, nós realmente, quando estamos guardando o mandamento do Senhor, vivemos obedecendo a Sua palavra. Quando nós vivemos as nossas vidas dentro do Senhor, então nós podemos ver que o Senhor há de se manifestar neles. E isso é nós manifestarmos o Senhor por todo o mundo. Vamos procurar 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, amamos o Senhor, é isto. Então, nós guardamos os seus mandamentos. Então, o mandamento mais importante aqui, o Senhor nos permitiu este mandamento. Ele está dizendo, eu vos dou um mandamento, um novo mandamento. Amei-vos uns aos outros, como eu vos amei aos outros. É o amor, HP, o amor para amarmos uns aos outros. Quando nós nos amamos uns aos outros, então todos saberão que vós sois os meus discípulos. Através do Senhor, ele manifesta Cristo em nós. Então vamos procurar 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7 até 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, que o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, esse amor do Senhor Jesus Cristo, os discípulos do Senhor, através desse grande amor do Senhor que transborda o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, enquanto ele vivia neste mundo, ele serviu seus discípulos. Ele até lavou os pés dos discípulos. Então, até aquele momento, o Senhor Jesus Cristo não está
não está conosco, então nós podemos pensar, não temos o mesmo benefício que os discípulos. Mas nós sabemos, Jesus Cristo morreu por nós. He died for me. Quer dizer que ele permitiu esse amor por nós. O Senhor, ele nos amou. Ele nos permitiu como a propiciação pelos nossos pecados. Então nós precisamos agora ver esse amor, porque o Senhor, ele nos amou até a morte. E é por isso que nós precisamos nos amar até a morte. Isso é necessário, isso é correto diante do Senhor. E é por isso que isso é uma palavra que ecoa dentro dos nossos corações. Mas o homem, por natureza, essa natureza que nasceu, essa origem que veio de Adão, ele ama a si mesmo, não ama os outros, não é mesmo? Mas então o Senhor Jesus, o amor que ele nos prega, não é individual, é um amor para com os outros. Então, para que nós possamos amar nesse amor, o amor do Senhor Jesus foi dado, derramado em nossos corações. É por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 5, nós não temos vergonhas da esperança. Através do Espírito Santo que nos foi dado, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor do Senhor Deus, realmente, sem esse amor, não temos como ir para o reino de Deus. Então, eu ter o amor do Senhor Deus dentro do meu coração, quer dizer que o Espírito Santo, Jesus Cristo, está dentro de mim. É por isso que o Senhor Jesus, ele está dentro de mim, mas o amor de Deus não está em mim, então não está certo. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, significa que Jesus Cristo está dentro de mim. Quer dizer que a palavra de Deus está dentro de mim, está vivo, se mexendo, trabalhando. E nisso o Senhor é amor. Quer dizer que o Senhor está dentro de mim. O Senhor foi derramado dentro de mim. É por isso que através desse pequeno amor que eu tenho, eu não devo utilizar esse amor para amar, mas o Senhor, ele pôs um amor dentro de nós, e com esse amor que ele nos deu, que nós amamos, agora temos força para poder amar, não é mesmo? Então, um pecador não consegue fazê-lo. Um pecador pode usar todo o coração, pode usar toda a vida, toda a força, toda a vontade para tentar amar a Deus, mas é impossível. Amar o próximo como a si mesmo é impossível, mas Cristo o fez. O amor de Cristo está dentro de mim, através agora com este amor. Nós amamos nós mesmos, nós podemos amar o próximo, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, irmãs, até mais longe, os incrédulos que não receberam a salvação. Nós podemos manifestar esse amor para eles, precisamos mostrar esse amor para eles, não é mesmo? Como em 1 João, capítulo 3, versículo 16, tem essa palavra muito famosa, não é? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em João, capítulo 3, versículo 16, conforme esta palavra, também está em 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16, está logo do lado. Vamos procurar. 1 João, capítulo 3, versículo 16, vamos ler todos juntos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, amém? Então, digam amém. É amém, precisa ser amém. E assim o amor de Cristo dentro de nós vai se manifestar por fora. O amor de Cristo se manifesta para o exterior. Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Deu a sua vida por nós. Através desse amor, nós conhecemos este amor. E nós também, pelos irmãos, devemos dar a nossa vida. Através deste amor, dar a nossa vida. Nós manifestamos este amor para fora.
nós manifestamos esse amor para todos, para o exterior, para fora. E isso é algo lógico que nós cristãos devemos fazer, não é mesmo? Vamos procurar capítulo 4, versículo 16 também. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Parece que hoje é o dia do versículo 16. Vamos ler todos juntos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Então, eu dentro do Senhor Deus. Deus está dentro de mim. E esse amor, quando nós estamos dentro desse amor, o amor está em nós. Então, quando nós estamos no amor, estamos em Deus, é a mesma coisa. Nós conhecemos e cremos nesse amor do Senhor Deus. A nossa vida de fé é uma vida de fé onde nós vivemos juntos com o Senhor Deus. E isso dizemos andar com o Senhor. Enoque, durante 300 anos, ele andou com o Senhor. Da mesma maneira, nós também, o restante das nossas vidas, nós devemos andar com o Senhor. Enquanto nós andamos com o Senhor, aquele que permanece no amor permanece em Deus. Então, quem está em Deus e Deus nele é andar com Deus. Esse é o caminho do discípulo. Esse é o caminho que nós trilhamos. No fim deste caminho, o Senhor está ali. Recebemos a salvação. O amor de Cristo agora precisa estar em nossos corações. E assim, sem falsidade, podemos ter o amor de amar os irmãos. Não é forçado, é um amor natural. Isso é algo lógico. Então nós fazemos de forma forçada, isso é hipocrisia. Isso era o que os escribas, isso era o que os fariseus faziam. Mas o Senhor Jesus, vendo isto, os chamou de hipócritas. Então o Senhor os repreendeu chamando de hipócritas. Vamos procurar 1 Pedro. Nós temos 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com o coração puro. Então isso é o que? Um outro mandamento do Senhor. Então o Senhor ele está dizendo que nós obedecemos à verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade da verdade é o Evangelho. Aqui é a palavra do Evangelho. Nós ouvimos essa palavra do Evangelho, nós cremos, nós obedecemos essa palavra. Então nós obedecemos a esta verdade, a este Evangelho, quer dizer que ouvimos e cremos, e assim foi purificado o quê? As nossas almas. Isso quer dizer que até quando? Até o Senhor Deus. Nosso espírito, se não for purificado como o Senhor, ninguém pode ir para o céu. Então, realmente, quando nós purificamos a nós mesmos sozinhos nessa terra, o Senhor ele não se alegra. Então, nós precisamos o quê? Espiritualmente, o nosso coração precisa se tornar puro como o do Senhor. Não é somente por nossa parte. Nós recebemos o Evangelho do Senhor e a aceitamos. Então quer dizer que o Senhor, ele fez todo esse amor por nós. E agora nós, com esse amor do Senhor, agora recebemos esse amor do Senhor, se torna puro. Agora, estando puro diante do Senhor, esse amor do Senhor agora governa em meu coração. Então, se tornando um escravo do amor do Senhor Deus, servo do amor do Senhor. O amor do Senhor, ele nos fortalece. Então, o Senhor, ele nos conduz por esse caminho. Então, não é forçado, mas agora com o coração de se voluntariar. É um amor feliz, um caminho alegre, é o caminho da felicidade. Então, é difícil, complicado, mas nós vamos por esse caminho. Então, nós obedecemos à verdade. É por isso que assim o nosso espírito é purificado. E é por isso que sem falsidade nós podemos amar os irmãos e irmãs. É isso que o Senhor ele fez para nós. Então, já que o fez assim, com o coração
com ardência nós devemos amar uns aos outros. O que é amar com o coração? É os irmãos e irmãs possuem as suas dificuldades, as suas impurezas, mas o Senhor Jesus, ele se encarregou de nossos pecados e morreu na cruz. Então, o pecado dos irmãos e irmãs, eu preciso carregar com a minha cruz. E eu morro por eles. E é por isso. E isso é pelo coração, que se manifesta com calor. O preço do pecado, o salário do pecado precisa ser pago para que o pecado acabe. Então, as impurezas, as fraquezas do próximo, eu preciso carregar em minha cruz. E eu morrendo, eu pago esse preço. Acaba o preço, o salário do pecado, a dívida. O Senhor já disse, eu, por amor de mim mesmo, remi os seus pecados, e não me lembrarei dos seus pecados. Da mesma maneira, conforme essa palavra do Senhor, o Senhor que é amor, Ele está dizendo para nós nos amarmos. O amor é o perdão dos pecados, é olhar para o irmão, é servir o irmão. O perdão é feito com o coração, com o peito. Servir é com as mãos e os pés. O perdão ocorre quando eu morro. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso deixar o meu orgulho de lado, a minha vanglória, os meus pensamentos. Preciso carregar a cruz do pecado do irmão. Eu preciso morrer para que o perdão ocorra. O sacrifício, o sofrimento ocorre através do sofrimento. Isso é manifestar e colocar em prática o amor do Senhor. Se nós ficamos andando só entre pessoas que combinam dizendo, eu gosto dele, então ele faz meu tipo e eu fico andando junto com essa pessoa, isso não é amor. Qual a glória que nós iremos receber diante do Senhor Deus se nós estamos buscando pessoas que sempre nos agradam? Até os escribas o fazem assim. Até as pessoas do mundo que não receberam a salvação o fazem assim. Então, se vós amardes aqueles que os amam, qual o elogio que teremos? Até os pecadores amam aqueles que o amam. Então, nós precisamos passar para um outro nível. Aqueles que me odeiam, aqueles que estão indo contra mim, aqueles que me dão um sofrimento, aqueles que me dão um transtorno, angústias, eu preciso amar essas pessoas. Esse é o amor que eu preciso fazer. Isso é crescer na fé. Isso é se parecer com Cristo. Isso é ter a personalidade de Cristo dentro de mim. Então, até quando eu estou próximo do Senhor agora? Então, quanto que eu amo o Senhor? Amar as pessoas deste mundo, aqueles que se amam, eles continuarem se amando, isso até as pessoas do mundo fazem. Mas eu amar aquele que me odeia, aquele que não gosta de mim, aquele que vai contra mim. É isso que o Senhor Jesus o fez. Isso que Estevão fez. Agora, com esse amor, nós precisamos precisamos chegar até esse ponto. Isso não é algo comum. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz, assim como o Pai me amou, eu amei a vós outros. É por isso que ele diz, para nós permanecemos o seu amor. Então, eu guardei os mandamentos do Pai. E como eu permaneço no mandamento do Pai, permanecei vós em mim. Então, esse é o mandamento do Senhor. O Senhor já disse, ele nos dá um novo mandamento, que é para nos amarmos uns aos outros. Então, assim como eu vos amei, amei-vos uns aos outros. Se vós amardes uns aos outros, então saberão que sois os meus discípulos. Isso é a igreja que transborda do amor do Senhor. Isso é a família. Dentro da família é a mesma coisa. A Bíblia nos diz, marido, amei as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo. O amor do marido para com a esposa é amor HP também. O Senhor Jesus, quando ele carregou os nossos pecados,
O Senhor Jesus, ele disse, esse pecado vai, mas esse pecado não. Foi isso? Não foi. Qual seja o pecado? Então, é algo que é inimaginável. Até os pecados desconhecidos. O Senhor, ele carregou tudo na cruz. Assim como ele fez desse jeito, ele está dizendo para os maridos fazerem o mesmo, como Cristo fez pela igreja, que se entregou a si mesmo. Então, faça até esse tanto. Assim a sua fé pode crescer. Se todos os dias você ficar, eu vou viver do jeito que eu sempre vivi, a fé não pode crescer. Então não tem como ir para perto de Cristo. O Senhor, ele diz assim. Ele disse para os maridos amarem as esposas e não darem angústia, sofrimento a elas. Dentro da família também, uma família que é cheia do amor do Senhor. Como é tão agradável. Uma igreja que é cheia do amor do Senhor, como é agradável. Então, no meio de toda o testemunho de várias pessoas que eu já ouvi, uma pessoa ela veio para a nossa igreja e quando ela frequentava a igreja dela e falava, mas a minha igreja não era assim, mas chegando aqui eu estou vendo que aqui os irmãos eles se amam, cuidam um do outro, tomam cuidado nas falas também, cuidam um do outro de verdade. Uma igreja que realmente vive assim. Nossa, aqui realmente é a igreja onde o amor do Senhor se manifesta. Vocês já ouviram esse tipo de testemunho, não é? Eu já ouvi. Então isso quer dizer que eu vou me parecendo com Cristo. Quer dizer que eu estou transbordando do amor de Cristo. E é por isso que o discípulo de Cristo, o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus ele já nos perdoou, nós precisamos perdoar o próximo. Então, o amor inicia com o perdão dos pecados. Então, você carregar o pecado dos outros, você não julgar, não condenar, isso é amor diante do Senhor. Então, nós vimos que o Senhor, para perdoar nossos pecados, já que havia a justiça dele, existe a ira de Deus perante o pecado. O Senhor Deus não tem como ir e abraçar esse pecado, não tem como simplesmente perdoar os nossos pecados. É preciso realizar o julgamento da justiça. Então, mas se ele permitir esse sofrimento, esse julgamento para nós que ele nos ama, nós somente temos como ir para o inferno. É por isso que ele mesmo veio com o formato de homem. Ele se encarregou de nossos pecados. E assim, acabando com os pecados, ele nos perdoou. E assim nós devemos fazer da mesma maneira. Perdão não é algo fácil. Perdão é um momento onde eu preciso morrer para que os outros possam ser perdoados. Então, as pessoas que receberam a salvação, as pessoas que têm a experiência de receberem o perdão, eles são os únicos que podem amar. Olha a mulher que foi flagrada em adultério. Se olharmos na lei, Moisés disse para matar apedrejado. Mas e aí? O que o Senhor Jesus havia dito? Então, qualquer um que tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E o Senhor ficou ali no chão escrevendo alguma coisa. O Senhor bateu no coração deles, dizendo, você não tem pecado? Bateu no coração deles. É por isso que desde as pessoas mais velhas, que eu acredito que tinham mais pecado, eles pegaram as pedras e foram deixando no chão e se afastando. E o Senhor, ele disse à mulher, onde estão aqueles que queiram te apedrejar? Ela disse, Senhor, não estão mais aqui. Todos já foram. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu também tampouco te condeno. Então, é o Senhor Deus dizendo. O Senhor Deus, ele não tem como pegar esse pecado e simplesmente aceitar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, esse seu pecado, eu vou me encarregar na cruz. É por isso que eu posso te perdoar. Eu te perdoo, eu não te condeno.
nem eu tampouco te condeno. Por isso que vai e não peques mais. O Senhor ele disse dessa maneira. O Senhor, quando ele ensinou sobre a oração, ele disse: qualquer um que tiver algo contra ti, vai e perdoa-os primeiro. E assim, o Pai que está nos céus, ele também irá perdoar as suas impurezas, as suas imperfeições, as suas ofensas. Nós precisamos perdoá-las, nós precisamos aceitá-las, nós precisamos saber receber, aceitar. Assim como o Pai, ele perdoou os nossos pecados nos céus. Da mesma maneira, nós também, após recebermos a salvação, a vivência que nós temos, nossos irmãos e irmãs, qual seja o pecado que tenham, qual seja a ofensa que tenham, nós precisamos perdoar. Deixar todo o orgulho de lado. O pecado do próximo, eu preciso ir e perdoar. Assim como Cristo levou a cruz, pagou esse preço, é perdoar esse pecado. E é por isso que para os discípulos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus havia dito. Ele disse aos seus discípulos: então qualquer um que entre vós queiram me seguir, negue a si mesmo. Carregue a sua cruz e me segue. Então, os discípulos é aqueles que seguem o Mestre. Para seguirem ao Senhor, primeiro precisam negar a si mesmo. Precisa abandonar todo o seu orgulho, o seu pensamento, a sua vontade. E assim precisa carregar a sua cruz. A cruz do Senhor Jesus também. Ele disse que era a sua cruz. Quer dizer que o Senhor ele tem pecado? O Senhor, para acabar com os pecados, ele se manifestou neste mundo e nele não há pecado. O Senhor Jesus é um Senhor que não tem pecado nenhum. Mas por que ele foi para a cruz? Por que ele derramou o sangue, passou por todo aquele sofrimento? A cruz do Senhor são os meus pecados, não é mesmo? Certo? Então, a cruz que eu levo não é os meus pecados. Como os meus pecados são resolvidos? Os pecados que eu tenho eu preciso confessar diante do Senhor. Os pecados que eu conheço, que eu sei, eu preciso receber o castigo diante do Senhor Deus e assim eu vou corrigindo. É assim que eu acabo com os meus pecados. Mas o que é a cruz? A cruz é um formato, é uma forma. O que é essa forma que eu estou levando? O que é essa cruz? É levando o pecado de alguém? Pecado de quem? Daqueles que me odeiam, daqueles que vão contra mim, aqueles irmãos e irmãs que se opõem a mim. Eu preciso carregar essa cruz, eu preciso morrer por eles. E assim eu preciso seguir o Senhor, negando a si mesmo. Então o Senhor disse para carregar a sua cruz e segui-lo. O Senhor Jesus ele já disse: aquele que dá a sua vida pelo amigo, não existe nenhum amor maior do que este. Então o amor maior de todos é o amor da cruz do Senhor. Então cada um de nós, da onde manifesta esse amor do Senhor, é da cruz que eu carrego. Então o homem que morre pelo amigo, que entrega por si, então, isso é amor. Então, alguém que entrega sua vida pelo amigo. Quer dizer que as impurezas daquele amigo eu estou encarregando. Então, quando eu dou a minha vida por ele, não existe nenhum amor maior do que este. Esse é o maior amor. É isso que eu preciso manifestar. Então, por quê? O Senhor está dizendo que eu fiz esse amor por ti. Então, manifeste tu este amor também. Este é o caminho do discípulo de Cristo. Esse é o caminho de seguir a Cristo. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 12. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. A 14.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esse amor que manifesta aqui, ele mostra o serviço que nós temos. E em versículo 13, ele disse, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, existe algum pecado que Cristo não conseguiu perdoar? Tem algum pecado que Cristo não perdoou em nós? Não, todos os pecados foram perdoados. O que está dizendo nessa palavra? Então, nós precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. Qual seja o pecado que nós tenhamos, como Cristo ele já perdoou tudo, nós precisamos fazer o mesmo. Então, os pecados que nós não conseguimos perdoar, não existe, nós precisamos perdoar. Cristo já perdoou 100% dos pecados. É por isso que o pecado dos irmãos e irmãs nós precisamos perdoar. Nós precisamos fazer da mesma maneira. Agora, com esse coração, com isso, nós não devemos simplesmente encerrar, mas nós precisamos servir, precisamos olhar para esses irmãos. Precisamos aumentar o amor ali. Isso é o vínculo da paz que nós temos. Isso é você manter a obediência da lei, cumprir a lei diante do Senhor. Então não existe nenhum amor maior do que este. Se você não consegue perdoar, esse pecado continuar em você, essa condenação não partir do seu coração, sobe a ira, sobe a raiva e sobra como sofrimento, não é mesmo? É por isso que o Senhor ele diz, eu, por amor de mim, não me lembrarei mais de seus pecados. Então o Senhor, se Ele não perdoar os nossos pecados, se continuar em nós, realmente o Senhor não tem como nos perdoar. Por quê? Se Ele não tivesse perdoado nossos pecados, a ira ia continuar. A ira do Senhor. E o Senhor é justo. A ira contra o pecado vai continuar se manifestando dentro de nós. É por isso que o Senhor da paz, Ele se manifesta dentro de nós. E agora, com esta paz que está dentro de nosso coração, para governar em nossos corações, precisamos o quê? Perdoar. Para perdoar, e assim precisamos ter a paz dentro de nós. Não ter paz significa estar no meio da escuridão. Então precisamos agir como os filhos da luz. Precisamos manifestar tudo que está dentro de nós. E assim nós, com essa vivência da luz, nesse reino de Deus, essa vida do reino dos céus, nós precisamos vivê-lo aqui. A vida que nós iríamos viver no reino dos céus, aprendemos a viver aqui, porque aqui é o reino de Deus. O reino de Deus não está ali ou aqui. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Não está dentro de mim, está dentro de vós. Quer dizer que esta igreja é o reino de Deus. É por isso que a paz de Cristo, o Deus da paz, Ele está nos governando, Ele está nos conduzindo. Vamos procurar Efésios capítulo 4. Nós temos antes Colossenses, Filipenses, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Senhor Deus não deixou de perdoar nenhum pecado dentro de Cristo Jesus. Da mesma maneira, nós precisamos perdoar da mesma maneira. Quais são essas coisas? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia precisa ser tirada dentro de nós. Então agora, nós temos a ira, a cólera. Nós precisamos tudo deixar de lado. Precisamos amar uns aos outros. Isso é igreja. Não é mesmo?
Então, os discípulos de Cristo, por que perdoam os outros? Isso é o galadão diante do Senhor. Perdoar é o galadão dentro do Senhor. Então, o Senhor, ele carregou a cruz, morreu na cruz, por isso que o Senhor, Deus, o fez Jesus e Cristo, Senhor e Cristo. Quer dizer que assim nós, como seus discípulos, precisamos segui-los para assim recebermos esse galadão diante de Deus, que há de se manifestar através da glória. Vamos procurar Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, versículo 11. Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Vamos ler todos juntos. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Então, não conseguir perdoar de forma alguma, mesmo que haja esse pecado, eu preciso morrer por esse pecado. E Cristo morreu por esse pecado. Perdoar esse pecado, isso é a minha glória. Quando eu for para diante do Senhor, vou receber o elogio. Fizestes bem, fizestes bem. Então, toda lágrima que foi derramada naquele tempo, o Senhor há de perdoar. Perdoar as ofensas do próximo é a minha glória. Então, entre os apóstolos do Senhor, aqueles que seguiram o Senhor, aqueles que fizeram muitas imagens do Senhor, José também é um deles no Antigo Testamento. José, ele foi vendido até pelos próprios irmãos. Olhem só isso. Os irmãos venderam. Pensem bem, só de guardar isso no coração é ser inimigos para sempre, a vida toda. Então, mas dentro do pai, abaixo do pai, Jacó, José recebia somente o amor dos pais, foi para a casa de Potifar, passou por grande sofrimento. Viveu como escravo. Mas mesmo assim, o Senhor mostrou para ele o sonho que ele deveria ver, para assim o treinar, para o fazer crescer. Se olharmos carnalmente, os irmãos realmente são muito maus, mas ele olhou para Deus. E assim ele estava vivendo tão bem, mas foi enviado para a prisão. Olha só isso. Então ele estava ali servindo tão bem ao Potifar, mas por fim ele foi preso. Até na prisão. Primeiramente na casa do Potifar. Ele havia recebido todo o treinamento para como administrar as coisas. E na prisão também ele cuidava da administração das coisas da prisão. Então, ele foi treinado a saber gerenciar, administrar grandes coisas. E assim o Senhor o tirou da prisão e o chamou para ser governador do Egito. Por todo o sofrimento, toda a dor que ele tinha naquele tempo, ele passou por tudo isso, para assim crescer a vida de fé dele. Então, nesse coração, realmente o coração de amar o Senhor, o coração de estar unido com o Senhor. Então vamos procurar Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Eu irei ler a partir do versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, que te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do pai, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Então, como que deve ter apertado tanto no seu peito?
Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Versículo 19 a 21, vamos ler todos juntos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós, bem, intentais mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Com ele tinha todo o poder, se tornou o primeiro-ministro, ele está numa posição tão grandiosa, olhando para aqueles irmãos. Ele perdoou todos os irmãos. Então José ele tem um coração muito largo. Então ele compreendeu o coração de Cristo, manifestou um pouco do amor do Senhor. É por isso que o apóstolo Pedro ele disse: mais do que qualquer coisa devemos nos esforçar em amor. O amor encobre a multidão de pecados. Todos os grandes pecados são encobertos pelo amor. Mesmo que não tenhamos resposta, nós perdoamos. Por quê? Porque olhamos para a cruz, olhamos para o Senhor e nós caminhamos. Nós somos os discípulos de Cristo. Mas se eu não perdoar ainda e estiver com a ira, com a raiva, com o ódio dentro de mim, o diabo vai entrar por essa brecha. Mesmo que eu fique bravo, eu não devo estar o quê? Irado, manter a ira dentro do meu coração. Então não é para deixar brechas para o diabo. A todo momento nós ficamos com raiva, bravos. O diabo ele acha uma brecha para entrar. Então, mas em vez disso, precisamos manifestar o amor. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 2. Procurem com as duas mãos. É 2 vezes mais rápido. 2 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 a 11. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta palavra saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Vamos ler todos juntos? Porque não ignoramos os seus ardis. Tá, aqueles que me odeiam, me perseguem, vão contra mim, me xingam. Então, mesmo que existam esse tipo de pessoas, o Senhor já perdoou aqueles pecados na cruz também, certo? Mas eu não estou conseguindo perdoar. O Senhor Jesus já perdoou, Deus já perdoou, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo seguir o Senhor Jesus. Então, o amor do Senhor Jesus não está conseguindo controlar a minha vida. Quer dizer que a minha fé não cresceu até ali. Então, o diabo ele utiliza todas as maneiras para fazer essa fé não crescer. Ele fala: Nossa, você não errou em nada. Por que você está pedindo desculpas? Você não é o errado da história. Nossa, você não tem orgulho? Nossa, você não tem autoestima? Já quantas vezes essa pessoa já praticou maldade contra você e você está aqui? O diabo vai assim soprando vento no coração. Mesmo que você sofra 100 vezes, eu, como discípulo do Senhor Jesus, eu vivo morrendo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: todos os dias eu morro. Cada dia eu morro. Então, tem vezes que eu quero ir lá e brigar com o irmão, segurar assim no pescoço, mas eu morro. Eu encarrego esse pecado e morro. Vamos procurar Tiago, capítulo 3. Logo depois de Hebreus, nós temos Tiago, capítulo 3. Versículo 16 primeiro.
Tiago, capítulo 3. Vamos ver primeiro o versículo 13. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre seu bom trato às obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, qual lado que eu vou estar? Será que se tem o bom e o bem e o mal? Em qual lado que eu estarei? Eu preciso estar do lado da verdade. Eu preciso estar do lado do Senhor Jesus. Eu preciso estar do lado do amor. Não do lado da contenda, da inveja. Eu preciso sair de qual lado? Nós precisamos manifestar o amor. Então, especialmente quando nós queremos fazer algum trabalho, o diabo vai e ele faz alguma coisa. O diabo vai e causa alguma coisa para criar contendas. Ele mexe no coração das pessoas. E então, nós podemos dizer, nossa, o diabo está tentando me tentar agora. Nessa hora eu preciso rapidamente ir para o lado da verdade, para o lado do Senhor Jesus. Eu que faço essa decisão. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vive em mim. Então, agora, a vida que agora vivo na carne, quer dizer que a minha decisão, eu vivo nessa carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É por amor, através do amor. O Senhor, Ele me deu o livre-arbítrio para decidir. Eu tenho o livre-arbítrio para decidir se eu recebo a salvação ou não. E depois da salvação também a minha vivência, se eu obedeço ou não, tenho o livre-arbítrio diante do Senhor Deus. Nós temos esse grande galadão que o Senhor Deus nos permitiu aqui. Quando nós oramos dizendo, Senhor, perdoai as ofensas daqueles que... Vamos procurar essa oração. Lucas capítulo 11. Aqui fala que ele perdoa a todos. Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 4. Vamos ler todos juntos bem devagar. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Então esta é a oração que o salvo faz. Quer dizer que nós perdoamos todos aqueles que praticaram o pecado contra nós. Isso é primeiro. Primeiro é o perdão. O perdão é acabar com o pecado. Então você precisa pagar pelo salário do pecado. Mas se não paga pelo salário do pecado, se essa pessoa ele diz, eu posso pagar os meus pecados, eu consigo, eu preciso. Mas não é assim. O Senhor Jesus já perdoou nossos pecados. E assim, da mesma maneira, nós também perdoamos os pecados daqueles que cometeram os pecados contra nós, não é? Então, porque o Senhor ele já o fez todas as coisas. Então, nós oramos dessa maneira diante do Senhor. Pense bem, eu vou lá e brigo com meu marido e falo, nossa, agora é hoje, eu vou arrancar a raiz. Vamos ver quem vence, esse caráter dele ou meu. Quem vence? Quem vence é o diabo, não é eu nem ele. Então você briga, discute, mas seu coração não fica tranquilo. As palavras você ouve e nem entra dentro do coração. Hoje eu estou pregando essa palavra, mas tem pessoas que têm um problema algum no coração que não conseguem ouvir essa palavra de hoje. Não é mesmo? Mas ele fala, eu não consigo, não dá. Então a palavra não entra dentro do coração dele.
não consegue estar em comunhão, não consegue fazer oração, não consegue fazer nada. Você só precisa perdoar. O que importa? Isso não importa de nada. Vai levar isso até o reino dos céus? Essa discussão que você teve? Precisa jogar fora tudo nessa terra. Quando nós vamos para a África, nós algumas das vezes dizemos entre nós: enquanto eu vivo a vida de fé, as coisas que eu tenho para abandonar, pelo menos uma coisa eu preciso deixar enterrado na terra da África. E assim eu volto para a Coreia. Enquanto eu vivo a vida de fé, o que me perturba, aquelas coisas que se tornam tropeço na minha vida de fé, seja o pecado, o que quer que seja, eu vou enterrar ali. É por isso que quando as pessoas que vão para a África, a vida de fé daqueles que vão para a África, o motivo de a vida dessas pessoas mudarem é porque os tropeços da vida de fé são abandonados, são jogados fora naquele lugar. Nós precisamos fazê-lo. Se eu não consigo perdoar, eu vou sofrer a mesma coisa. Então, o perdão é o fruto do Espírito Santo, é a flor da fé. Vamos procurar Provérbios capítulo 24. Provérbios 24, versículo 29. Provérbios capítulo 24, versículo 29. Vamos ler todos juntos. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Ele disse o quê? Não digas. Ele não disse, digas como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Mas como aparece na Bíblia, não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Então, senão você se torna a mesma pessoa que ele. Então, as coisas que essa pessoa cometeu contra mim, esse pecado, seja mexendo nas minhas imperfeições, se eu faço a mesma coisa, eu me torno a mesma pessoa. Então, mas se eu consigo me tornar uma pessoa que é crescida na fé, eu consigo passar pulando, consigo passar por isso. Então, mas isso me perturba, não consegue viver a vida de fé, não consegue viver a vida dentro da igreja, no trabalho, fica perturbado só pensando. Jogue fora do seu coração, abandone isso. Não é certo? Então, por que é que nós precisamos perdoar os outros? Então, tem algo que eu também preciso receber perdão. Será que eu sou perfeito? Será que cada um de nós é perfeito? Então, enquanto nós vivemos neste mundo com a carne, de uma vez ou outra nós temos pecados, imperfeições. O pecado que você comete, você pensa, não, pode ser. Mas quando o outro comete, você fala, nossa, aquele malvado, ele fez isso comigo. Então, isso aí nós podemos dizer que é como se fosse uma hipocrisia, não é? Então, nós não podemos ter esse tipo de coração. Nós precisamos conseguir entender, ter empatia pelas pessoas. Empatia em inglês é empathy. Então, E-M-P-A-T-H-Y. Então, empathy. Quer dizer que é igual no português em, dentro. Empathy quer dizer que é coração. É o pensamento dessa pessoa. Então, você entrar ali dentro, você fazer parte. Empathy quer dizer que você conseguir compartilhar, compreender essa pessoa. Nossa, será que ele sofreu tanto? Nossa, como ele sofreu? Nossa, como ele deve ter sido difícil? Como ele deve ter ficado triste? Isso é empatia. Isso é empatia. Você consegue compreender o coração do próximo. É por isso que nós dizemos para não julgar o outro. Então, isso mostra que a minha vida de fé cresceu. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Do quanto que eu vou perdoar? O próprio Senhor Jesus já disse. Então, se o seu irmão ele pecar contra ti, para perdoá-lo, então, mesmo que ele tenha perdoado 7 vezes no dia, e ele voltar para buscar perdão 7 vezes no mesmo dia, tu irás perdoá-lo. O Senhor Jesus disse. E assim Pedro perguntou ao Senhor Jesus:
Senhor, se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Então eu perdoo 7 vezes, depois eu vou lá e na 8ª vez eu vou condená-lo? Ele não conseguiu entender essa palavra. É por isso que o Senhor Jesus disse de uma maneira que é impossível calcular. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não é somente 7 vezes, é quantas vezes? 70 vezes 7. É quantas vezes 70 vezes 7? É 490 vezes. Mas você vai para o reino de Deus sem nem conseguir cumprir os 490 vezes. Então, o que isso significa? Quer dizer que quando nós perdoamos, como é que devemos viver? O Senhor Jesus perdoou nossos pecados para sempre. Da mesma maneira, eu preciso perdoar para sempre, para a eternidade. Não é mesmo? Eu preciso perdoar para sempre. Eu preciso encobrir as imperfeições. É aquele que busca o amor, é aquele que busca a misericórdia. Mas aquele que fala dessas imperfeições é aquele que traz a contenda. É aquele que estraga a relação com o Senhor Deus. Estraga a relação dos irmãos. É aquele que causa contenda dentro da igreja. Mas aquele que encobre as imperfeições é aquele que busca o amor. Então o Senhor Jesus derramou o sangue. E ele fez o quê? Pegou os nossos pecados e jogou na cruz. E morreu ali. Então, da mesma maneira, nós também. Se o irmão ele peca contra mim, eu pego esse pecado e jogo na cruz. Não fique falando. Não fique lembrando. É só não falar. Mas tem problemas quando você briga, você começa a falar: o pecado antigamente fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E você não esquece. Se você não esquece, quer dizer que você não perdoou ainda. Não é mesmo? Você continua repetindo. Pense bem, quando você estiver discutindo com alguém, discuta somente as coisas de agora. Não fale sobre as coisas do passado. Você fala: nossa, antes você fez isso, antes você fez aquilo, você é assim, você é assim, você é uma pessoa assim. Eu não consigo perdoar nada do que foi feito até agora. Então, aquele que continua repetindo dessa maneira, ele causa o quê? A contritos, transgressão entre amigos. O que o Senhor Jesus ele veio fazer neste mundo? Para servir. O perdão dos pecados, o perdão, a misericórdia vem do coração. Então eu preciso acabar com esses pecados dentro do meu coração para que esse irmão possa ser perdoado por mim, não é? Então, da mesma maneira, o Senhor ele já disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida pelo sacrifício de muitos, pela razão de muitos. Ele se sacrificou pela razão de muitos, por muitos, para salvar a todos. O Senhor ele disse na frente dos seus discípulos: Eu vim servir. Eu vim servir e eu estou servindo-os. E Lucas capítulo 22, vamos procurar? Lucas capítulo 22. A partir do versículo 24 a 27. Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: O rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes maior entre vós seja como o menor, a quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Vamos ler todos juntos? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, aquele que está sentado comendo é aquele que está sendo servido. Então, mas você não simplesmente deixa essa pessoa comendo, né? Você vai, traz a comida, traz a água, prepara a mesa, limpa. Isso é o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus não estava sentado comendo. É por isso que os discípulos eles sempre esqueciam que o Senhor Jesus era o Cristo a cada momento. O Senhor Jesus continuamente dizia: Eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele ensinou em obras e ele mostrou isso através das obras para com os discípulos. Ele serviu os seus discípulos.
Os discípulos, ouvindo essa palavra, eles devem ter dito: "Ó Senhor, como assim? Nós que servimos, não foi o Senhor?" Não, eles não tinham como dizer isso, porque eles viram que o Senhor os serviu na realidade. E é por isso que o Senhor ele está dizendo para nós: "E eu sou aquele que serve, e eu estou em vós." Ou como o Senhor Jesus o fez. Então agora nós precisamos viver uma vida de servir. Então, se nós perdoamos, nós precisamos viver uma vida de servir. Então, já que nós vivemos para servir, nós servimos para o Senhor. E tudo isso se torna o quê? Um galardão. Então, o Senhor Deus, ele nos transforma para que nós sejamos possíveis para fazê-lo. Vamos procurar Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 33. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino em que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu ou te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Versículo 40, vamos ler todos juntos? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então isso é servir. Se nós olharmos para ao nosso redor, tem alguém adoecido, um irmão que está enfermo, preciso visitar. Tem algum irmão que faleceu, preciso ir para o velório. Isso é servir o Senhor. Isso é manifestar o amor. Eu estou cansado, eu falo, estou cansado, é difícil, eu não quero ir, não sei o quê. Dando desculpas. Então, mesmo que eu esteja numa relação com uma pessoa que não vá me retribuir em nada, eu preciso ir. Quando o irmão ou irmã tem algum trabalho para resolver, eu preciso fazer esse trabalho como se fosse meu trabalho. Servir o irmão. É servir os irmãos. Isso não é somente amar, é servir. Mas o Senhor, ele está perdoando e está nos elogiando, dizendo: Em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, viver servindo como um servo. O Senhor Jesus manifestou com o seu corpo. E é por isso. O Senhor Jesus já disse: Um novo mandamento vos dou: amei-vos uns aos outros. Assim como eu amei a vós outros. Amei-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o caminho do discípulo, o caminho do amor. É o caminho para amar, o caminho para servir. Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, para ganhar ainda mais. Então, nós sempre precisamos aprender a como servir, a como compartilhar. Então, uma pessoa que dá é bem mais bem-aventurado do que recebe.
Então, o nosso Senhor Jesus, ele já nos disse dessa maneira. Então, é por isso que nós não pensem somente em receber. Então, eu preciso tornar uma pessoa que sempre oferece, dá, eu compartilho com os outros. Então, nós sabemos muito bem disso, não é? Então, nós olhamos para o céu e o inferno, eles falaram que todos eles tinham a mesma comida, mesmas pessoas, mesmo tipo de, mesmas colheres. Mas o tamanho da colher era 1 metro. Então, você precisa pegar a ponta da colher para comer. No inferno, eles pegavam ali da tigela, do caldeirão. Na hora que ele tenta comer, ele não consegue ter 1 metro. Não entra na boca. Ninguém consegue comer, pegar a comida com a colher. Mas no reino dos céus, cada pessoa pegava com a colher e dava para o outro. O outro ali do lado dava para a pessoa do lado. E assim ia, cada um alimentava o outro. Eu não sei se uma pessoa inventou essa história, mas é uma história realmente realmente com uma grande lógica, não é? Então nós estamos vivendo neste mundo, quando nós servimos os irmãos, isso vai retornar para nós como um grande galadão. Claro que nós não vivemos desejando o galadão, claro que nós desejamos também um pouco, não é? Então, mas nós precisamos aprender a servir. É por isso que no versículo 19, porque sendo livres para com todos, fez-me servos de todos para ganhar ainda mais. Então, todas aquelas pessoas, os espíritos que ainda não foram salvos, por que eu os sirvo? Para obter, para ganhar ainda mais. Dentro da igreja, fora da igreja. Nós somos pessoas que somos comerciantes de pessoas, não é mesmo? Nós somos pescadores de homens. Nós precisamos pegar muito peixe. Precisamos pescar bastante. Então, da mesma maneira, então, aqueles espíritos que não receberam a salvação, nós precisamos pescá-los. Então, isso é a pescaria espiritual. Essa é a nossa mercadoria para ganhar ainda mais. E para isso eu preciso me tornar servo, eu preciso servir como Jesus Cristo o fez. Da mesma maneira. Então, hoje nós estamos falando sobre o caminho do discípulo, parte 1. Parte 2 é um pouco mais difícil. O Senhor Jesus, para se tornar discípulo, ele disse diversas coisas. Então, precisa fazer assim para se tornar discípulo. O caminho para se tornar um discípulo. Esperem pela parte 2. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor nos considerou os discípulos de Cristo, nos fez caminhar pelo caminho de Cristo. O Senhor Deus nos permitiu o amor dentro dos nossos corações. Nós agradecemos por esse coração de querer servir ao Senhor. Senhor, a palavra que nós aprendemos, que possa se tornar a vida em nós, a vivência dentro de nós, que o Senhor Deus possa trabalhar dentro de nós. Senhor, para todos os seminários bíblicos que estão acontecendo por todos os cantos, que o Senhor Deus possa ajudar em todos os lugares. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.